Obrigado. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, depois nós iremos ao capítulo 3. Jonas, capítulo 1. Do lado de Obadias. Jonas capítulo 1 diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, como o Senhor é grande em misericórdia, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que, apesar da sua perfeição, o Senhor olha com misericórdia para homens e mulheres imperfeitos, Senhor Deus. O Senhor é um Deus que perdoa pecados, o Senhor é um Deus que salva o incrédulo, o Senhor é um Deus que transforma a vida de um homem e de uma mulher. E nós clamamos hoje, Senhor Deus, pela Tua presença aqui através do Seu Santo Espírito, que possa ministrar nos corações de maneira especial. Cada coração aqui tem uma necessidade, o Senhor as conhece todas, Senhor Deus, e pode ministrar e pode fazê-lo aqui, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas estejam agora, Senhor Deus, descansadas no Senhor, que a nossa atenção esteja voltada para a Sua palavra. É a oração que nós depositamos diante do Senhor e esperamos da Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. A mensagem de Deus através de Jonas. Meus irmãos, todo mundo conhece a história de Jonas, pelo menos os que estão aqui dentro. Eu tenho quase certeza que conhecem a história de Jonas. Uma história onde muitas vezes nós queremos apresentar Jonas na barriga do peixe e Jonas levado à praia. Mas por que ele estava na barriga do peixe? Por que o peixe precisou engolir Jonas? Por que Jonas precisou passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Por que, o que Jonas fez que ele fugiu? Por que ele fugiu? É interessante que havia uma cidade grande e fortificada chamada Nínive. Dizem os historiadores que haviam ali muros de 30 metros de altura e eram tão largos que poderiam passar 2 daqueles carros de guerra, né?
Eles poderiam passar ao mesmo tempo. Diz que aqui, que naquela fortaleza haviam 1.200 torres. Eu não sei se isso procede, mas é o que dizem. Mas é interessante que aquela cidade, ela é uma cidade que estava mergulhada no seu pecado. Era uma cidade que estava se deleitando no culto idólatra. Eles adoravam 2 deuses, pelo menos ali, que eles davam toda a sua vida por eles. É interessante que essa cidade, ela foi tão idólatra, que diz que a malícia dela chegou até o Senhor. E o Senhor deu então uma mensagem a esse homem. Há um grande problema naquela cidade, e eu irei destruí-la. Então vai, Jonas, dispõe-te e vai à cidade e clama contra ela. Meus irmãos, a primeira coisa que Jonas fez foi desobedecer o Senhor e fugir. Ele tentou fugir da presença do Senhor, tentou fugir do local que era para levar a mensagem, e ele entra num barco e ele vai em outro sentido. É interessante que o Senhor então envia após ele uma grande tempestade, e esse barco então está quase a ponto de submergir ali naquela água voraz. E todos eles começam a orar pelos seus deuses, mas Jonas está dormindo. Então alguém vai e fala: Jonas, ore para o seu Deus, quem sabe, né? Ele nos salva disso. E lançaram sortes e viram que o problema estava com Jonas. Então jogaram Jonas ao mar. É interessante que o peixe enviado do Senhor engole Jonas. Jonas passa ali 3 dias e 3 noites e há um arrependimento no coração desse homem, né? E é interessante que ele diz que eu vou voltar e eu vou pagar e eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. E no capítulo 3, então, vem a segunda vez a mensagem do Senhor para Jonas, e Jonas então se dispõe, levanta e sai a anunciar a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas, eles dizem que a mensagem é dura. É interessante que ela é dura aqui também. Ela é dura porque o coração do homem, ele continua o mesmo. Eu gosto muito de citar Gênesis, né? 6:5, se não me engano, né? Como é a perversidade do coração do homem. Desde lá do começo, o homem sempre se afastou de Deus. Depois do pecado original, não houve quem buscasse a Deus. Mas o homem estava então mergulhado no seu pecado, o homem estava ali querendo desobedecer a Deus, o homem estava querendo relutar contra a ordem do Senhor. E isso não muda durante toda a Bíblia, e não muda hoje também no meio de nós. O problema nosso é esse. Nós, por causa do pecado, temos rejeitado a Deus. Ah não, eu digo que amo a Deus. Dizer até é fácil, muitos dizem. Mas amar a Deus é viver para a glória dEle, viver como Ele quer que nós vivamos. E isso tem sido difícil de encontrar. Um grande problema que é o pecado, somente Deus poderia resolver e pode resolver ainda hoje. Essa cidade, então, o seu clamor chega até o Senhor. Mas é o clamor do quê? Da violência, da idolatria, da perversidade e do pecado. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o Senhor, Ele chama alguém para fazer a sua vontade. É interessante que muitas vezes você diz assim: olha, eu sou muito ruim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Interessante que nós temos aqui o consolo em Jonas, né? Jonas também não quis obedecer ao Senhor, Jonas não quis fazer aquilo que o Senhor pediu, e Jonas foi escolhido pelo Senhor para clamar contra a cidade. Olha para você ver, Deus usando alguém, que nós temos aqui o relato a respeito dele, a princípio desobediente, um homem relutante contra o Senhor, um homem que teve que passar por momentos difíceis para se voltar para o Senhor, um homem que depois ele obedece ao Senhor, mas quando ele vê vamos dizer, o sucesso da pregação, o arrependimento, ele então mostra que não há misericórdia, ele fica triste porque as pessoas se arrependeram. E ele talvez fosse o maior exemplo aqui de falta de misericórdia. Meus irmãos, uma ordem a Jonas. Jonas dispôs-se, a princípio, não a pregar, não a obedecer, mas a fugir.
Quando você olha para dentro de você, onde você se enquadra aqui na palavra do Senhor? Você tem aceitado as coisas que o Senhor tem ministrado no seu coração? Você tem recebido a mensagem de Deus de uma maneira assim, precisa, coerente com a própria palavra, e você tem se disposto a avançar? Você é uma pessoa que aceita quando é chamado, quando alguém te delega alguma coisa, quando alguma missão lhe é confiada? Você tem sido uma pessoa bíblica a ponto de obedecer e caminhar? Jonas fugiu. Jonas não quis levar a mensagem do Senhor a princípio. Mas é interessante que o chamado do Senhor, ele iria se concretizar, e iria se concretizar da maneira que o Senhor quis na vida de Jonas. Muitas vezes a gente não entende essa soberania de Deus. A gente não entende isso. Porque a gente diz, Jonas foi depois porque ele quis. Não foi bem assim. Jonas quis fugir. E a maioria de nós é dessa mesma maneira. Nós queremos fugir do confronto. Nós queremos fugir da mensagem verídica do Senhor. Nós até amenizamos a mensagem do Senhor. Nós até enfeitamos a mensagem do Senhor. Nós colocamos um embrulho e um laço na mensagem do Senhor, porque nós temos o receio de que essa mensagem seja ofensiva. Nós precisamos entender que a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é a prontidão em obedecer. As demais coisas o Senhor então vai nos direcionar. Meus irmãos, receber uma palavra do próprio Deus: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se nós estivermos com uma vida no altar do Senhor, nós vamos entender a perfeita vontade de Deus. Se nós estivermos durante a semana buscando a vontade do Senhor, nós vamos entender o chamado do Senhor. Qual tem sido a sua disposição em adorar o Senhor? Qual tem sido a sua aplicação numa vida aos pés do Senhor? A segunda coisa que eu aprendo, e já está lá no capítulo 3, é que vem mais uma vez a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. É interessante. O Senhor chamou a primeira, Jonas fugiu. O Senhor então educou Jonas. O Senhor trouxe Jonas na posição que Jonas deveria estar desde o princípio, que é na posição de reverência, de adoração, de submissão, de um coração que reconhece quão pecador ele é. Às vezes, eu sou chamado a atenção, algumas pessoas em particular, muito educadamente me chamam a atenção. Eu não concordo que o senhor fale que nós somos pecadores. Eu falo, eu não concordo que o senhor pense que o senhor não é pecador. Porque nós somos pecadores. A diferença que nós temos é que a graça do Senhor ela tem nos acompanhado. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, como teve aqui a disposição de convocar Jonas, e depois reconvocar Jonas, e tratar Jonas entre as duas convocações, Ele tem esse cuidado conosco e tem nos tratado. Mas nós somos pecadores. A princípio nós somos totalmente rebeldes ao Senhor. A primeira tendência do nosso coração é onde eu fico discutindo com as pessoas que dizem que tem livre-arbítrio. Não é livre, porque elas estão presas com a tendência do pecado. Então, como tem livre se está preso? Qual que é a tendência do homem? Qual que é o pendor da nossa carne? É o pecado. Então, a tendência nossa é desobedecer. A tendência nossa é lutar, relutar. A tendência nossa é dizer não. Ainda mais, se a mensagem foi essa, clama contra a cidade. Porque nós gostamos de levar uma mensagem simpática, não é? Olha, vai lá e diga para aquela cidade que está tudo bem. Vá lá na Praça da Sé, no meio de São Paulo, e diga que essa geração 2019 é uma geração que ama Deus. Aí a gente vai, né? Olha, vocês são maravilhosos, vocês amam a Deus. Seria uma mensagem verídica? Não. Aqui é uma mensagem contra. Vai lá no meio da Praça da Sé e diz para aquele povo que passa correndo e correndo: arrependam-se,
A ira do Senhor está às portas. Meus irmãos, a segunda vez, Jonas é chamado para anunciar a mesma mensagem contra Nínive. E ele diz assim: dispõe-te, versículo 2 do capítulo 3, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós temos o cuidado, muitas vezes, de preparar uma mensagem que nós queremos levar ao povo. Não é verdade ou não? Ali eu estive reunido com os meus parentes, eles estavam todos em pecado ali, mas eu fui muito agradável, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser temperado, né? Temperado tanto, cara, que o cara perdeu até o rumo. Ele não pregou, ele não testemunhou para a família dele. E aí passou o final de semana, foi todo mundo embora, sem a verdade de Cristo. Por quê? Porque ele pregou a mensagem dele. Mas aqui o Senhor diz: clama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é anunciar o que eu acho. Não é fazer culto de adivinhação. A gente fala que vai ter uma pessoa que revela aqui, enche a igreja. Não é verdade ou não? Irmão, você vai comprar um casaco de couro, não sei o quê. Irmão, você vai para não sei aonde. Irmão, você vai voltar para não sei aonde. Irmão, vai acontecer isso contigo. Irmão, você vai passar no vestibular. Irmão, tá bom. E aí? O que ela pode produzir no homem? Nada. Mas quando eu clamo aquilo que o Senhor diz para eu clamar, eu estou submisso àquele que governa todas as coisas, aquele que conhece os corações para os quais eu vou pregar a palavra. Então eu estou submisso àquele que sabe, aquele que tem o discurso certo para cada coração, aquele que tem o Espírito Santo, que muitas vezes a palavra não consegue sair exata da minha boca, mas o Espírito Santo trabalha nos corações e aquela mensagem é recebida à maneira de Deus e não à minha maneira. E ela produz não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer produzir naqueles corações. Não é fazer shows. Meus irmãos, hoje nós vivemos o tempo dos shows. Não é para fazer show, é para pregar a minha palavra. Clama contra a cidade de Nínive a minha mensagem, a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, eu quero que você pense, se você puder agora refletir, se Jesus te mandasse levar uma mensagem agora a algum grupo que você sabe que não o conhece, que o tem rejeitado, a princípio, qual seria essa mensagem? Jesus te ama, está tudo bem contigo, Deus tem um plano na sua vida, continue assim, é isso? Essa não é a mensagem. Jesus nos ama? Sim. A ponto de que enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele vai destruir o pecador sem arrependimento? Vai. Então eu preciso contar as duas partes dessa mensagem. Por isso o Senhor fala, a mensagem que eu te digo. Versículo 3 do capítulo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jonas agora está no novo ciclo da sua vida, o ciclo da obediência. Jonas agora começa a fazer o quê? Aquilo que o Senhor espera que ele faça. A obediência, ela é algo maravilhoso, tem que ser integral. Não somente eu vou onde o Senhor quer, mas eu tenho que fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, pelo tempo que Ele quer. Então eu não posso obedecer somente em partes. Eu preciso obedecer o todo do Senhor na minha vida. Diz a palavra então que ele levantou-se e foi. Ora, cidade de Nínive era muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor estava evidente aqui nesse texto. Ele mandou que Jonas anunciasse uma mensagem para trazer arrependimento a essa cidade.
Essa cidade iria ser destruída pelo Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita soberania, no seu infinito poder, na sua infinita graça, Ele envia um mensageiro. E é interessante que esse mensageiro, agora em obediência, ele vai para fazer justamente e completamente a vontade do Senhor. Meus irmãos, a gente se alegra com muitas coisas, né? A gente tem orado tanto para Deus arrumar o nosso córregozinho aqui na frente, não é verdade ou não? Começaram a obra aí hoje, nós achamos isso maravilhoso, não foi isso, pastores? Não temos orado aqui todos os dias pela manhã, todo dia eu vou lá orar no local que eles estão trabalhando, né? A gente recebe notícia, vai, não vai, vai. A gente está alegre. Por quê? Porque o Senhor derramou misericórdia. Porque o Senhor derramou graça, favor. Gente, nós precisamos obedecer ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Nós estamos obedecendo aquele que é correto, 100% perfeito, aquele que tem o poder de todas as coisas. Hoje, eu estava pela manhã, orando com o nosso irmão Roberto, e o Roberto estava me passando como estava a situação dele, né, a enfermidade dele, e nós estávamos ali também louvando ao Senhor, porque mesmo numa situação difícil, complicada, como o nosso irmão tem atravessado, há motivos de louvor ao Senhor. E se nós estivermos em obediência a Ele, nós teremos prazer em adorá-lo, mesmo na situação adversa, mesmo na situação difícil, mesmo talvez diante de impossibilidades humanas e terrenas, nós poderíamos adorar ao Senhor. Olha, nós perdemos um amigo essa semana, né? Quando eu tive o privilégio de estar com ele em algumas oportunidades, ele não era evangélico, não, mas um dia eu fui até o hospital orar com ele, e ele estava já bem debilitado, nunca tinha orado com ele, nunca tinha tido assim um assunto tão próximo como nós tivemos da palavra de Deus, mas é interessante, quando eu falei, eu vou orar por você, debilitado, ele não tirava o bonezinho, na mesma hora ele tira o boné e abaixa a sua cabeça e recebe ali uma oração. O Senhor o levou essa semana, nós estivemos ali acompanhando, mas é interessante, ele teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, ele teve a oportunidade de experimentar o cuidado de Deus, e o cuidado de Deus não é quando há cura, mas é em todo tempo, mesmo se não há cura. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E não só obedecer ao Senhor, mas obedecer em alegria. Meus irmãos, o mundo vai te convidar para sair do caminho do Senhor. Todos nós vamos receber propostas, tentações, para que nós deixemos de seguir ao Senhor, deixemos de seguir a Cristo, para que a nossa carne temporariamente seja satisfeita em alguma outra coisa. Pode ser qualquer área da sua vida. Então, se nós estivermos uma vida de aplicação no Senhor, uma vida de submissão à sua palavra, o cuidado da oração, da meditação diária, nós teremos o quê? A palavra do Senhor guardada nos nossos corações para não pecar contra Deus. E nós poderemos, então, no Senhor resistir. Porque o diabo está rugindo ao nosso redor. Ele está tentando fazer com que a gente vá para um caminho ruim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu e você precisamos entender que a obediência é a maior prova de amor a Deus. Meus irmãos, quando você pergunta para uma mãe, seus filhos obedecem? Há várias respostas, mas eu quero entender que a mãe mais alegre é aquela que diz, os meus filhos me obedecem. Por quê? Porque os filhos ainda não têm a experiência que a mãe já viveu. Os filhos, muitas vezes,
ainda não abriram a sua mente, o seu leque de experiências, como o da sua mãe. E quando a mãe o chama na responsabilidade, ou chama para a responsabilidade, é bíblico que um pai e uma mãe de Deus cuidam dos seus filhos, inculcam a palavra de Deus, estão sempre ali alimentando os seus filhos com a verdade, dando exemplo no caminho do Senhor e direcionando. E se esse filho obedece à mãe, então há ali algo bom para eles. Por quê? Os problemas que a mãe teve, as durezas da vida que a mãe passou, certamente ela vai poupar os filhos de passar. Porque ela vai dizer, não vá por esse caminho. Correto ou não? Agora imagina quando nós pegamos a palavra de um Deus que está acima das mães, de um Deus que é muito mais maravilhoso que as mães, de um Deus que é muito mais poderoso que a mãe, muito mais sábio que a mãe. E esse Deus quer cuidar de nós. Será que vale a pena nós obedecermos a esse Deus? É lógico, é claro. E essa obediência vai gerar em nós o quê? Uma condução nesse mundo bem diferente. Por quê? Estaremos seguros no Senhor e com o Senhor. A quarta palavra que eu tenho para vocês é no versículo 4. A mensagem dura do Senhor. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Meus irmãos, Nínive seria destruída. E essa mensagem era uma mensagem dura de ser pregada. Meus irmãos, a mensagem do Senhor, quando ela é dura, ela produz efeito benéfico nas nossas vidas. Nós não podemos dizer que o Senhor é duro, porque Ele quer cuidar de nós. E Ele quer que os nossos corações se voltem para Ele. E Ele traz uma mensagem aqui, talvez se nós pregarmos da mesma intensidade hoje, nós seremos presos rapidamente. Mas é a mensagem que Poços de Caldas precisa. É a mensagem que as cidades circunvizinhas aqui precisam. É a mensagem que a nossa nação precisa. Arrependam-se. Arrependam-se. Meus irmãos, não há como o Brasil experimentar as coisas grandes do Senhor sem um arrependimento em massa. O avivamento vai acontecer quando os joelhos se dobrarem daqueles que estão realmente dizendo que são do Senhor e clamarem. Talvez Deus responderá, e responderá quebrantando homens e mulheres que jamais confessaram o Senhor. Aí sim nós experimentaríamos uma resposta de oração maravilhosa. Homens e mulheres que rejeitam a Cristo hoje, se quebrantariam diante do Senhor, dobrariam seus joelhos e confessariam verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, e as suas práticas seriam totalmente mudadas. Nós não podemos entender que pode acontecer algo bom se não for através de uma intervenção poderosa e grandiosa do nosso Deus. Nós não podemos produzir um avivamento, nós não podemos produzir um quebrantamento, mas o Senhor pode. E como nós temos, através da oração, um caminho e um acesso direto ao Senhor, então nós deveríamos, nas nossas orações, suplicar para que o Brasil experimentasse um grande avivamento do Senhor. Meus irmãos, a mensagem era dura. Olha, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina você lá no terminal, se Deus te manda você dizer a mesma mensagem ali no terminal urbano, 6 horas da tarde, horário de pico. Olha, daqui 40 dias, Poços de Caldas será destruído. Imaginem só, se fosse essa a mensagem de Deus, para hoje nós levarmos ali. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós seríamos obedientes ao Senhor? Ou será que nós falaríamos, Senhor, essa mensagem é muito forte, tem jeito do Senhor mudar? Tem jeito de eu dar uma melhorada aqui para o Senhor? Olha, eles não vão aceitar essa mensagem. Interessante, né? Nós dizemos nas nossas orações, nos nossos louvores, que Deus é soberano, que Ele governa e que Ele sabe todas as coisas, que nós somos submissos.
Mas quando Ele manda a gente levar uma mensagem para o nosso vizinho, a gente diz: Senhor, alguma coisa está errada, essa mensagem não pode ser levada ao meu vizinho. Ele não vai deixar eu entrar na casa dele. Ele não vai gostar de mim. E quem disse que é para ele gostar de você? E quem disse que o Evangelho é para fazer você ser aceito? O Evangelho é para pregar a única oportunidade de salvação do homem. Não é para você ser aceito. É para mudar a vida das pessoas. E essa mensagem chamada Evangelho, ela é dura. Por que ela é dura? Ela diz: arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Morram para si mesmo, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam a Cristo Jesus. É essa a mensagem. E as pessoas vão te odiar por causa dessa mensagem. Mas algumas vão converter devido a essa mensagem. Essa mensagem é a única que pode conduzir um homem e uma mulher à salvação em Cristo Jesus. Mas essa mensagem também é a única que condena por todo sempre um homem ou uma mulher, aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Meus irmãos, é interessante que há um efeito dessa mensagem. Quando nós pregamos aquilo que Deus quer, quando nós caminhamos da maneira que Deus quer, olha o que acontece, versículo 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Interessante que a mensagem do Senhor é a única que pode fazer com que o homem creia nele. É a única que pode fazer com que o homem realmente mude a sua direção e se humilhe na presença dele, através do jejum e através aqui de vestir panos de saco e cinza. Meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, quando nós então resolvemos obedecê-lo de maneira integral, coisas grandiosas acontecem. Meus irmãos, eu e você, nós não temos poder para mudar vidas. Nós não temos eloquência, e essa eloquência, se assim tivermos, ela não serve para dobrar um coração ímpio diante do Senhor. Somente a mensagem do Senhor pode fazer com que um homem e uma mulher pervertidos, entregues ao pecado, entregues aos prazeres e aos deleites da sua carne, possa realmente se curvar diante dele. Este homem agora ele está experimentando algo que talvez seja o que nós desejamos: levar a mensagem e as pessoas se converterem. Diz a palavra que chegou essa notícia até o rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Interessante. Aquele que tinha poder para cortar pescoços ali, aquele que tinha poder para ir contra qualquer um que anunciasse uma mensagem que não fosse do agrado dele, agora ele estava também experimentando algo diferente na sua vida. Meus irmãos, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós deixarmos de ser as pessoas que muitas vezes estão dentro de um templo, mas não vivem para o Senhor, nós experimentaremos coisas como essas aqui. A mensagem, se ela não salvar, ela vai condenar. De toda maneira ela é eficiente. Ela vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Nós precisamos apenas nos colocar na presença do Senhor e fazer aquilo que Ele deseja de nós. Meus irmãos, e o rei ainda fala assim no versículo 9, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Havia 40 dias para que eles se arrependessem, ou Nínive seria destruído. E o próprio rei diz, vamos fazer algumas ações.
Quem sabe Deus se arrependerá e apartará do furor da sua ira. Meus irmãos, você imagina como seja o furor da ira de Deus? Depois de um século e pouco, Nínive foi destruída. Uma geração fora dessa geração voltou a pecar contra o Senhor. E se você for até o livro do profeta Naum, você vai ver que Nínive foi destruída. Por quê? Essa geração se voltou para o Senhor, mas havia uma geração posterior que fez o que nós, homens, somos peritos em fazer: voltar para o Egito. Buscar os deleites e prazeres da nossa própria carne. O efeito da mensagem do Senhor foi um arrependimento sincero. Viu Deus o que fizeram, versículo 10, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Arrependimento aqui não é que Deus não cumpriu a sua palavra, mas Deus foi misericordioso com aquela geração e derramou misericórdia sobre essa geração. Eu queria que você entendesse o quão maravilhoso é o nosso Deus. Meus irmãos, nós temos visto na nossa cidade muitos crimes. Nós temos visto na nossa cidade muita droga, correto ou não? Nós temos visto na nossa cidade perversão sexual. Nós temos visto aqui mentiras. Nós temos visto coisas que estão esparramadas por um mundo sem Deus. Só uma solução para a nossa cidade: que o povo se volte para o Senhor. Nós precisamos ser uma geração diferente, uma geração comprometida com Deus, uma geração submissa a Deus, uma geração que realmente ama a palavra de Deus. Não é nós falarmos: olha, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja assembleia. Não é isso que eu estou falando. É: Cristo reina no meu coração e a minha vida é para louvor da sua glória. Eu sou diferente no meu trabalho porque Jesus é o meu Senhor. Não é porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom e Ele me resgatou da lama e me colocou sobre a rocha. Então, no meu trabalho, eu quero dar um bom testemunho. Na minha escola, eu quero dar um bom testemunho, porque aquele que me ama e me resgatou vive em mim através do seu Espírito Santo. Nós precisamos parar de bater no nosso peito e falar que somos de Jesus e ter uma vida incompatível com um crente no Senhor Jesus. É tempo de nós olharmos para a mensagem da cruz. Deus pode ter misericórdia de Poste Caldas e pode promover aqui um grande mover. Ele pode mover os corações. Ele pode transformar os corações. Nós deveríamos estar muito mais preocupados de clamar pela nossa cidade do que sair tentando fazer as coisas. Joelhos se dobram. Diz a palavra que Deus não rejeita a oração dos seus servos. Diz a palavra que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas da vida, mas ele orou com instância e Deus ouviu, e a terra parou de receber a chuva, e depois ele orou e voltou a chover. Nós precisamos entender que nós precisamos mais andar de joelhos do que com os próprios pés. Meus irmãos, nós temos tentado passar aqui, através dessas reuniões de oração, todos os dias, bem dizer, é que é importante a oração. Não é que o momento aqui de oração é melhor do que o seu momento lá na sua casa, de maneira alguma, longe disso. Inclusive, quando nós oramos aqui pelas manhãs, nós sabemos que muitos estão trabalhando, outros ainda trabalhando de noite, estão repousando, mas nós queremos a bênção do Senhor sobre todos. Mas se você caminhar de joelhos, se nós caminharmos de joelhos, Deus pode promover em Poste Caldas algo tremendo, que pode trazer uma grande alegria aos nossos corações. Valorize o tempo que você tem de oração. Valorize o privilégio que você tem de Deus ouvir e receber a sua oração. Meus irmãos, se você quiser falar hoje com o presidente do Brasil, você não vai ser recebido. Dificilmente, só se acontecer um milagre de Deus para você ser recebido. Ele não tem tempo para receber qualquer um de nós. Mas Deus, a qualquer momento, Ele te ouve.
E ele é muito mais poderoso do que o Bolsonaro, nosso presidente. Ele é muito perfeito. Ele é maravilhoso. E nós temos acesso a ele. E nós ministramos aqui há 2 sextas-feiras, ainda temos a alegria do Espírito Santo, que é intervir nas nossas orações, que normalmente são muito ruins e muito fora de contexto, e o Espírito Santo, então, leva numa linguagem ao Senhor uma oração apropriada. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus nos dê graça, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós.